Fotossíntese é um processo em que a energia solar é capturada e utilizada. Fotossíntese é a síntese utilizando a luz, tá? Fotoluz, sintetizar a luz. Esse processo de fotossíntese, o organismo ele consegue obter o seu alimento através desse processo. Esse processo é realizado graças à energia solar que é capturada e transformada em energia química. Então, eu tenho aqui, você está vendo no slide, a energia solar, ela é captada através da clorofila, aí da folha das plantas, transformada em quimiossíntese. Olha aqui, eu vou ter o gás carbônico, a glicose, que é o açúcar, o gás oxigênio, a glicose, que é o açúcar, e o gás carbônico, que é o que a planta está inspirando. E aqui na Terra eu vou ter a água, que é o H2O, que vai, através da quimiossíntese, levar o alimento para raízes das plantas, e a raiz vai alimentar essa planta. Então, eu posso dizer que a fotossíntese ela vai ocorrer em tecidos ricos em cloroplastos. Cloroplastos é a organela especializada para realizar a fotossíntese, porque nesses cloroplastos vai ter a clorofila. Nessa fotossíntese vai acontecer reações químicas diversas. Eu citei duas para a gente comparar: as reações luminosas e as reações de fixação de carbono. As reações luminosas vão acontecer no interior, nas membranas do interior dos cloroplastos. Não se esqueça que a gente tem as fases das células, elas são iguais tanto para plantas, como para animais, como para nós. É membrana, citoplasma e núcleo. Então, o que vai acontecer? Essa reação luminosa, ela vai acontecer no interior da membrana dos cloroplastos. Já as reações de fixação de carbono, elas vão formar um fluido bem denso, e esse fluido ele vai ser formado no interior do estômago. No processo de fotossíntese, os primeiros carboidratos, olha aqui, ó, glicose, ó. Os primeiros carboidratos produzidos serão os açúcares, que é a glicose. Qual seria a importância da fotossíntese para o ecossistema? Primeiro, fornecer oxigênio para o ecossistema. Isso é muito importante. Mas aí a gente tem que lembrar que quem faz fotossíntese são algumas algas, algumas cianobactérias e as plantas.
Por isso devemos preservar e cultivar o verde, as plantas, porque elas são seres autótrofos e elas que produzem o oxigênio. E olha o tanto que é interessante, elas não dão despesas nenhuma para o ecossistema, porque elas mesmas produzem o seu próprio alimento. Por isso são chamadas de autótrofas. E ainda dão uma grande contribuição para nós, que é fornecer o oxigênio. E não devemos nos esquecer também que esses seres fotossintetizantes, no caso das plantas, eles vão ocupar o primeiro nível trófico da cadeia alimentar, que é os seres produtores, os seres capazes de produzir o seu próprio alimento. Agora, quanto à fauna e à flora do Cerrado, que é a outra revisão que eu queria fazer com relação ao terceiro período, primeiramente, nós temos que entender que o Cerrado ele tem uma biodiversidade enorme e uma biodiversidade fundamental para equilibrar o clima global. Então, o que é fauna, o que é flora? Fauna e flora. Fauna, animais, flora, plantas. Então, vamos falar primeiro sobre a fauna. Quando se pensa em animais do Cerrado, a gente tem em mente um que é bastante lembrado entre nós, que é o lobo-guará. Esse animal, ele tem uma pelagem laranja avermelhada que desperta bastante atenção. E aí ele fica muito exposto também aos caçadores. Segundo contam as lendas, esse animal tem poderes mágicos, aparecendo e desaparecendo num piscar de olhos. Ele pode, inclusive, hipnotizar a presa ou o caçador, de modo que são atacados sem reagir e nem fazer barulho. Temos também aí 199 espécies de mamíferos, 864 espécies de aves, 180 espécies de répteis, 210 espécies de anfíbios, 1.200 espécies diferentes de peixe. Somando tudo isso aí, nós temos 2.653 espécies de animais vertebrados. Esse bioma aí é o terceiro com mais diversidade de fauna, depois da Amazônia e da Mata Atlântica. Então, nós temos Amazônia, Mata Atlântica e Cerrado. Não é muito comum entrar numa área de cerrado e se deparar com mamíferos. Por quê? Porque a maioria dos mamíferos eles ficam refugiados em áreas bem conservadas, onde eles podem manter o seu sustento. Então, a gente não vê mamíferos com muita frequência. Os mamíferos que podem ser mais encontrados nessa região do Cerrado vai ser a capivara, o mico-estrela,
além do lobo-guará, né? A onça-pintada, a raposa do campo, mas não são muito encontrados, não. Agora, nós temos o rato-candango, que é um mamífero do cerrado, mas ele está em situação de extinção aqui no Brasil. Engraçado que esse tipo de roedor, ele foi descoberto quando Brasília ainda estava em construção. Ele foi descoberto ali porque aconteceu a degradação ambiental causada pelas obras de Brasília, e aí ele foi descoberto. As aves, elas são muito coloridas no cenário do Cerrado. E entre elas pode ser encontrado os carcarás, araras azuis, que são lindas, João de Barro, udus, então, pato mergulhão, que, por sinal, é uma das aves mais ameaçadas de extinção do cerrado que nós temos. Agora, nós temos, dentro desse contexto aí, unidades de conservação de fauna do cerrado muito importante, que ficam em Minas Gerais, Tocantins e aqui em Goiás. Répteis quase não é do nosso conhecimento na fauna, portanto, já foi achado cobras como a jararaca, a coral, a cobra-capim e a cascavel, jabutis, lagartos e jacarés, inclusive o jacaré de papo amarelo, que também está em extinção. Já no campo dos anfíbios, há uma diversidade relativamente alta. Eles são encontrados em maior número. A gente tem 52 espécies de anfíbios. E esses anfíbios eles possuem uma substância na pele chamada de dermaceptina, que essa substância combate a doença de Chagas. Agora, quanto à flora, tem uma grande biodiversidade encontrada em aproximadamente 12 mil plantas catalogadas, das quais mais de 4 mil são endêmicas, que é um percentual muito exclusivo desse lugar. No Cerrado, tem-se um clima estacional, ou seja, ele não vai variar muito, não. Nós temos 2 estações que são bem marcadas ao longo do ano. Nós temos um verão chuvoso e um inverno bastante seco. Então, grave isso aí. Somente 2 climas estáveis. Um verão chuvoso e um inverno bastante seco. Essas características vieram fazer com que as plantas criassem estratégias para sobreviver. Talvez por isso elas sejam consideradas endêmicas. Elas tiveram que lidar com a realidade secas, com queimadas e se adaptar, porque senão elas iriam, né, desaparecer.
Elas se adaptaram de que forma? Elas se adaptaram com o objetivo de acumular e evitar a perda de água e de se proteger do fogo. Como? Através de raízes profundas, capazes de explorar as regiões do solo onde existe água no período da seca. E outras plantas se protegem em estado de dormência. O que acontece durante esse estado de dormência? É um período em que elas gastam menos água para fazer o seu metabolismo. Então, elas armazenam mais e gastam menos. E aí elas buscam nutrientes nas raízes e nos seus troncos. E as folhas se encarregam de ter uma perda excessiva de água. Quanto ao fogo, muitas dessas plantas se recuperam rapidamente. Algumas possuem troncos com cascas bem espessas, bem grossas, e esses troncos estão subterrâneos. E aí, o que acontece? Eles protegem mais a planta. Outra característica é que depois das primeiras chuvas, porque elas tiveram um período bastante prolongado de seca, depois das primeiras chuvas, suas folhas ficam verdes rapidamente e esse verde toma conta do bioma. E é algo assim muito bonito de se ver. O cerrado, ele não tem só assim aquelas paisagens de árvores contorcidas, não. Ele também engloba um aspecto de floresta, conhecida como cerradão, muito bonita, e onde pode ser encontradas árvores de até 20 metros de altura nessa parte aí, nesse cerradão. Esse cerradão ele vai ter uma formação de campo, chamada campos limpos, onde vai predominar as gramíneas. E essa paisagem, ela tem características bastante diferentes. Na verdade, a gente fala que esse cerrado é um mosaico com diferentes tipos de vegetação. Se você olhar aqui nessa figura que eu coloquei, nessa imagem que eu coloquei, você vê que só aqui, ó, nesses 4 campos, nessas 4 gravuras, eu tenho, ó, cerrado completamente diferente. Ó. Do Globo Guará eu tenho as gramíneas, bastante verdinha. Do IP eu já tenho mais deserto. Aqui embaixo deste animal eu tenho um cerrado que já está meio devastado. E aqui, na parte figura, eu já tenho mais uma floresta. Então, eu tenho só nessa imagem 4 tipos diferentes de cerrado. Então, é bem diversificado. Olhando o cerrado como um todo, são mais de 220 espécies conhecidas de plantas para uso medicinal e alimento. Dentre elas, a gente pode destacar algumas que são do nosso bastante conhecimento, que é o piqui, buriti, mangaba, o babaçu,
o Cajuzinho do Cerrado, a Guaraoba, Murici, o Jatobá. Então, isso aí tudo é conhecido da gente. Pequi é uma espécie bastante conhecida aqui do nosso Goiás, né? Ele é goiano, bastante goiano. Assim como a gente já tem até os picolés, né, do Cerrado, feito com frutas do Cerrado, aí, que o pessoal, há um certo tempo, nem tinha conhecimento, mas que hoje já tem bastante conhecimento aí do pessoal. A gente tem a canela de ema, que é uma planta utilizada para remédio. Então, assim, a diversidade do cerrado, tanto em fauna quanto em flora, é muito grande. Nós temos também alguns frutos, né, como o coco-babaçu, que é bastante conhecido. Então, o nosso cerrado ele foi se popularizando cada dia mais. E ainda temos aí muitas coisas para conhecer e partilhar da fauna e da flora do cerrado. Pessoal, qualquer dúvida, depois a gente tira na aula do Google Meet, tá bom? Ok. Vamos lá. Aí eu vou... Canto direito da tela. Peraí. Stop Share vermelho, volta para a reunião, clica em Stop Record no canto superior da tela.